Tudo ou nada é a palavra de hoje. E o texto que eu queria ler com vocês está lá em Lucas 14, 33. Para a gente ler junto, vai aparecer aqui na tela para a gente ler. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. Nós vamos guardar esse texto, vamos voltar para ler ele novamente lá no final. Mas o que Jesus está falando aqui, basicamente, ele está falando, olha, é tudo ou nada. Para me seguir, ou você está comigo, ou você não está comigo. Ou você está tudo comigo, ou você não está comigo. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouco antes para entender o que Jesus estava nos comunicando. Hoje, aqui nessa noite, nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos aquelas pessoas que são discípulos de Jesus e aquelas pessoas que não são discípulos de Jesus. A pergunta que talvez você esteja se fazendo, que eu me faço, é: em qual grupo eu estou? Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Levanta a mão. Bom, muita gente não levantou, já temos os grupos separados, por favor, à direita, estou brincando. Temos discípulos de Jesus essa noite e temos pessoas que não são discípulos de Jesus essa noite. E tem pessoas que não são discípulos que acham que são discípulos de Jesus. O que significa isso? Só por você estar aqui essa noite não torna você um discípulo de Cristo. Por você ir no seu PGM, no seu PG, não torna você discípulo de Cristo. Ou se você ora e lê a Bíblia, isso também não torna você discípulo de Cristo. Discípulos de Cristo fazem essas coisas, vêm ao culto, vai ao PG, leem a Bíblia, oram. Mas você fazer isso não torna você discípulo de Cristo. Talvez você esteja com uma falsa ideia de que você é um discípulo de Cristo por fazer isso. Quer ver um exemplo? Nós temos o pastor Guilherme Borges do Livres aqui. As pessoas próximas do Gui sabem que ele gosta muito de futebol, certo? Mengão, né? Aqui, né? Ele é alguém que claramente tem a chuteira dele, certo? Provavelmente tem o meião, a camisa do futebol, a bermuda, e ele sai para jogar provavelmente toda semana. Mas isso não torna ele um jogador de futebol, é uma pena, né? Mas isso não torna ele um jogador de futebol, apesar dele jogar futebol. Por exemplo, eu toco violão, mas isso com certeza não me torna um músico. As pessoas do meu PG até sabem disso, não é? Então eu saber tocar violão não me torna um músico. Da mesma forma que você vir ao culto não torna você um discípulo de Cristo. Da mesma forma que você ir ao seu PGM não torna você um discípulo de Cristo. E a pergunta que eu estaria me fazendo nesse momento é: então o que me torna um discípulo de Cristo? O que eu preciso fazer para me tornar alguém que é discípulo de Jesus? Como que nós respondemos a essa pergunta? Como que nós descobrimos em qual grupo nós estamos? Se nós somos discípulos de Jesus e aqueles que não são discípulos de Jesus. A resposta para você descobrir qual grupo você pertence, ela vem a partir de uma resposta que você dá a Deus. Agora eu quero que vocês imaginem comigo aqui. Se Deus pudesse realizar qualquer desejo, qualquer um, pensa aí, 10 segundos para você pensar em qualquer desejo, qualquer um, o mais absurdo, o mais maluco, o mais impossível na sua vida. Pensou? Se Deus pudesse realizar esse desejo, o que você estaria pedindo a Deus? Qual que seria a sua oração a Deus para que esse desejo se realizasse? Essa resposta à pergunta de qual é o seu desejo, e você responde isso, a sua resposta te coloca ou como discípulo de Jesus, ou como alguém que não é discípulo de Jesus. A resposta a essa pergunta te coloca em um dos grupos. Aqueles que não são discípulos de Jesus, eles são mais conhecidos na Bíblia, como a gente vê, como multidão. Então, Jesus sempre que ele estava pregando, ele tinha dois grupos. Ele tinha aqueles que seguiam a ele e aqueles que eram os discípulos próximos a ele. Aqueles que seguiam, que é mais a multidão que caminhava junto com ele, que não eram os discípulos, quando Jesus chegava para eles e falava: o que vocês querem? Eles normalmente respondiam que queriam comida. Tanto que várias vezes Jesus multiplicou
comida, entregou, e teve uma hora que a galera estava seguindo eles e eles falaram, não, vocês estão me seguindo porque vocês querem comida. Esse é o desejo de vocês, essa é a vontade de vocês. Para quem me seguir, você tem que ter isso. Aí o pessoal deixou ele. Quando nós não somos discípulos de Cristo, quando nos fazem a pergunta, o que você quer? O que normalmente nós fazemos? Eu olho para a minha volta, eu olho normalmente para os problemas que eu estou passando, para as dificuldades da vida, e eu começo a orar pedindo a Deus para que esses problemas sejam resolvidos. Ou eu tenho um desejo muito grande sobre alguma coisa e eu começo a orar para Deus pedindo que aquele desejo seja realizado. Então, se eu quero passar numa faculdade, eu começo a orar para que a faculdade, para que eu consiga passar, para que eu estude. Ou se eu quero um emprego, ou se eu quero um aumento de salário, ou se eu quero um bem material como uma casa, como um carro. Então, eu começo a orar pedindo coisas a Deus baseado no momento que eu estou passando, na situação que eu estou passando. Às vezes você é alguém que está orando por cura, seja pela sua vida ou por alguém da sua família. Então eu olho a circunstância da minha volta e eu começo a orar naquilo que eu preciso, naquilo que eu estou buscando. Então eu oro para que Deus trabalhe no meu casamento, eu oro para que Deus traga cura, eu oro para que Deus traga mais prosperidade, emprego, traga uma faculdade. Então eu olho para as circunstâncias e eu oro a Deus. Mas aí que está o grande problema. Aconteceu lá no início dos tempos uma coisa chamada pecado. O pecado ele veio sobre a humanidade e adivinha onde ele se estabeleceu? Ele se estabeleceu sobre o nosso coração. Então o nosso coração ele é naturalmente corrompido. O problema é que o coração é a fonte dos desejos. A fonte dos nossos desejos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, é o nosso próprio coração. Só que o nosso coração está corrompido pelo pecado. Então, qualquer desejo que você faça, você está fazendo um desejo que já foi corrompido pelo pecado. Então, a grande notícia, quando nós olhamos para a nossa vida e descobrimos que nós somos pecadores, é que a gente também descobre que nós não sabemos querer. Nós não sabemos desejar, nós não sabemos escolher aquilo que é certo. Por quê? Porque o pecado invadiu o nosso coração e ele quebrou a bússola do nosso coração. Então qualquer coisa que o nosso coração aponte como nosso desejo é um desejo corrompido pelo pecado. Então a multidão, ela olha para a circunstância, ela olha para a situação. Ai Deus, eu queria tanto isso, Deus, o Senhor podia me trazer isso, seria tão bom isso. Todos esses desejos estão pautados no desejo do coração da própria pessoa que foi corrompido pelo pecado. Então a diferença entre eu estar no grupo da multidão, dos que não são discípulos de Cristo e que são discípulos de Cristo, é que o tempo todo a minha vida é pautada em oração naquilo que eu preciso, naquilo que eu desejo, naquilo que eu imagino ser bom para mim. Só que o nosso coração está destruído. Tanto que se nós lemos Romanos 1, o que acontece com Romanos 1? Paulo está escrevendo para Romanos e ele fala, olha, existem alguns que rejeitaram a Deus. O que Deus fez com essas pessoas? Jogou um raio sobre a cabeça deles? Lançou uma maldição sobre a vida deles? Jogou a sua ira? Não. Deus simplesmente deixou que eles se entregassem aos próprios desejos. Porque Deus sabia que o seu próprio desejo é destruidor o suficiente para ele não precisar fazer mais nada. O não de Deus para um desejo seu é a salvação sobre a sua vida. Porque Ele sabe, se você seguir o desejo do seu coração, você vai para um caminho de ruína e destruição. Então Deus não precisa fazer nada, é só as pessoas se entregarem ao próprio desejo. Esse é o pior senhor da sua vida. O seu coração é o pior senhor que você pode ter sobre a sua vida. O nosso coração está quebrado. É por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós falamos? Seja feito a sua vontade. Porque a minha vontade está quebrada, está corrompida. A bússola do meu coração está apontando para o lado errado. Ela não está certa. Então a multidão, os que não são discípulos de Cristo, eles sempre querem alguma coisa, baseado na circunstância, baseado no momento. E o discípulo? E aquele que segue a Cristo? A primeira coisa que ele sabe é que o coração dele está quebrado. Que ele não sabe desejar, ele não sabe querer. Então como que é a oração de alguém que é discípulo de Cristo? Deus, como eu não sei desejar, como eu não sei querer, eu quero o que o Senhor quer. Eu quero aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Se eu não, tudo que eu desejar vai ser corrompido pelo pecado, talvez não seja bom, eu quero aquilo que o Senhor deseja, até porque a sua vontade é perfeita, boa e agradável.
A vontade dele é, não aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, Deus, se eu não sei fazer isso, se a bússola do meu coração está quebrado, está corrompido pelo pecado, eu oro pedindo para que o Senhor coloque no meu coração aquilo que o Senhor quer, porque eu não sei querer. As pessoas, elas, hoje, né, principalmente, a gente tem uma inundação de frustração e ansiedade sobre a nossa geração, e principalmente as pessoas mais jovens e adolescentes. Por quê? O que é a frustração? A frustração é a criação de uma expectativa que não foi suprida. Eu fico frustrado. Logo, quando eu fico frustrado, eu perco o controle da situação, isso me dá o quê? Ansiedade. Então, nada mais é do que uma geração que quer que a sua vontade seja feita, mas ela não vai ser. Porque Deus tem outra coisa para estabelecer sobre a nossa vida. E a gente vai viver eternamente frustrado e eternamente ansioso, porque a gente não vai controlar as nossas circunstâncias, as nossas vontades. A frustração e a ansiedade é a fabricação de novas vontades que não são a vontade do Pai. Então, toda vez que você se sente frustrado ou ansioso por alguma coisa, o seu coração está fabricando um novo desejo que não é o desejo de Deus para a sua vida. Existe outra coisa que Ele estabeleceu sobre você, existe um outro caminho que Ele quer que você siga, existe outra direção que Ele quer que a sua vida tome. E enquanto você não entender que a sua vontade está quebrada, o seu desejo está quebrado, você vai viver eternamente frustrado. E o nosso coração é fera em fabricar novos desejos. Nosso coração, ele domina ele masterizou essa vontade de fabricar novos desejos. O tempo todo a gente está desejando alguma coisa nova, ou alguma coisa que a gente quer conquistar. E aí a gente vai para o próximo passo, que é, Deus, se eu não sei desejar, e eu quero ser um discípulo do Senhor, eu desejo o que o Senhor deseja. Mas o que o Senhor deseja? O que o Senhor quer para mim? Qual que é a sua vontade que o Senhor quer estabelecer sobre a minha vida? Jesus, quando Ele pregava o Evangelho, Ele falava algumas coisas, né, na pregação do Evangelho dele. A primeira coisa que Ele falava era que eu vim para salvar vocês. Esse era o primeiro ponto. Então, vocês estão no caminho de condenação, vocês estão no caminho de destruição, eu vim para essa terra para tirar vocês desse caminho, para fazer um novo caminho para vocês. A segunda coisa que Ele falava é que, além de vocês estarem indo para um caminho de destruição, eu estou retirando vocês desse caminho, não há mais pecado sobre a vida de vocês. O pecado, ele vai ser todo colocado sobre mim naquela cruz. Então ele não vai ser mais colocado sobre a sua vida. A outra coisa que Jesus falava, a terceira coisa era, agora o meu Pai, ele vai adotar vocês como filho, e o relacionamento de vocês será estabelecido novamente com Deus. Então, além de vocês não estarem no caminho de destruição, além de eu retirar o pecado sobre a vida de vocês, vocês serão filhos de Deus. E por último, ele fechava a pregação dele falando assim, mas para que tudo isso aconteça, vem e me segue. Para que tudo isso aconteça sobre você, você precisa me seguir. Então a vontade de Deus que nós oramos e falamos, Deus, eu quero a sua vontade porque eu não sei querer. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente siga a Jesus. Só isso? É só isso. Que a gente siga a Jesus. Mas o que significa seguir a Jesus? Como que eu sei se eu estou fazendo certo, se eu estou seguindo a Jesus? Como que eu consigo descobrir, olhando para a minha vida, que eu não estou indo para caminhos que o meu coração comanda, que eu estou sendo um discípulo de Cristo, que eu estou querendo aquilo que Deus quer e estou de fato seguindo a Jesus? Alguém que já brincou quando era criança de siga o mestre? Vocês lembram? Todo mundo lembra, né? Vamos supor que você não é o mestre, que você está na filinha ali. Você sabe o que a pessoa vai fazer lá na frente? Não. Mas o que você faz? Você faz o que ela faz. Se ela for nessa direção, você vai. Se ela virar, você vira. Se ela entrar ali dentro, você entra. Se ela levantar o braço, você levanta. Se ela abaixar, você abaixa. Então você simplesmente está seguindo, sem se preocupar para onde está indo, sem saber para onde a pessoa está indo, sem saber o que ela vai fazer. Simplesmente você está seguindo e obedecendo, sem se preocupar. Quando Jesus chega e fala, me siga, porque essa é a vontade de Deus para nós, Ele está dizendo, olha, se eu andar, você anda, se eu parar, você para, se eu levantar o braço, você levanta, se eu andar rápido, você anda rápido, se eu andar devagar, você anda devagar, se eu fizer isso, você faz, se eu fizer aquilo, você não faz. O que Jesus está falando é, você não tem mais vontade, você vai ser como alguém que não vai mais para a direita, para a esquerda e simplesmente olha o que eu estou fazendo e repete aquilo como alguém que está seguindo o mestre. Se eu ando rápido, não importa se você quer chegar lá rápido, você vai me seguir,
Você vai andar no meu caminho. Se eu ando devagar, não importa se você quer andar mais rápido ou devagar. Você vai andar no mesmo caminho, no mesmo ritmo que eu estou andando. Então, nesse momento, as nossas vontades que estão quebradas, elas não existem mais. Porque a única vontade que eu tenho é seguir ao Mestre. É seguir aquele que está à frente. É fazer o que ele faz. É ouvir o que ele está ouvindo. É trabalhar no que ele está trabalhando. É edificar o que ele está edificando. Então eu me esvazio completamente da minha vontade para obedecer completamente, seguindo a Jesus. E aí nós olhamos para a Bíblia e nós vemos personagens incríveis na Bíblia. Nós vemos Noé, Moisés, Abraão, pessoas incríveis. Se você olha para o contexto ali, são pessoas que tinham milhares de defeitos, milhares de problemas, milhares de dificuldades, milhares de pecados. Só que uma coisa foi que fez com que eles tivessem vidas incríveis e se tornassem referência para a nossa vida hoje. Eles seguiam a Deus. Eles estavam com Deus. Então uma dica para vocês hoje, vocês querem ter uma vida incrível. Caminhem seguindo o Mestre. Caminhem. Mas e o projeto, e o ministério, e aquilo que eu quero fazer? Esquece os seus desejos. Siga a Jesus, que Ele vai tornar o seu caminho grande, que você vai prosperar, que você vai ter uma vida extraordinária e marcar as pessoas que estão à sua volta, simplesmente porque você está seguindo o que Ele está fazendo. Sem se preocupar para onde Ele está indo. Sem se preocupar a direção que Ele está tomando. Sem se preocupar a rapidez ou a lentidão que Ele está indo. Eu simplesmente sigo. Porque se eu estiver com Ele, eu tenho certeza que eu estou querendo a vontade de Deus para a minha vida. E não a minha própria vontade. E o meu caminho vai ser incrível. E eu vou marcar a vida de pessoas. E eu vou mudar a minha história. As pessoas que fizeram feitos incríveis na Bíblia são pessoas que andavam com Deus. E aí, a gente tem uma cena que é até uma cena diferente, que é Jesus no monte, no Getsemane, orando. E o que essa cena tem de diferente? Tem Jesus olhando para Deus e fala: Deus, olha só, se tiver como ter algum outro caminho que não a cruz, será que não podia rolar? Porque eu olho para a cruz e eu vejo a dor, não só a dor física, mas a dor de separação que eu vou ter do Senhor. Será que não tem um outro caminho que a gente poderia fazer? Afasta de mim esse cálice. Então, pela primeira vez, nós vemos uma vontade de Jesus diferente da vontade do Pai. E aí, o que Jesus faz? Eu não saio daqui até que o meu coração se alinhe à vontade do Pai. E Jesus ficou a noite orando, e aí terminou a oração, ele simplesmente foi e caminhou em direção à cruz. Então, quando você perceber que a sua vontade, o seu desejo está desalinhado com a vontade do Pai, a gente tem que se ajoelhar no chão e falar: Deus, eu não saio daqui enquanto o meu coração não se alinhar com o seu, porque eu sei que o meu coração está quebrado, o meu coração deseja as coisas que não são do Senhor, o meu coração está corrompido pelo pecado. Eu não saio daqui enquanto o meu coração não se alinhar com a vontade que o Senhor tem para mim. E aí, nós seguimos a Jesus, nós entendemos que não existe mais vontade, e seguindo o texto, e agora retomando para o texto, lá em Lucas 14, a gente começa a ver Jesus nos dando 3 dicas de que nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida, e de que de fato nós estamos seguindo a Jesus. A primeira coisa que Jesus nos fala, lá em Lucas 14, 26 é: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está falando aqui que essas pessoas que fazem isso são aquelas que estão com um desejo no coração delas. Elas não entenderam que o desejo delas estão quebrados, que existe um desejo, que é a vontade do Pai sobre elas de me seguir. Essas pessoas não podem ser meu discípulo. Quem são essas pessoas? As que amam mais o pai, a mãe, a mulher, seus filhos e irmãs. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando para nós aqui, é que não é uma lista de prioridades e de amores onde eu amo mais a Deus, depois a minha família e depois o meu ministério. É uma lista onde só tem Deus como meu amor. Ele não é a prioridade, ele não é o primeiro, ele é o único. Então quer dizer que eu não tenho que amar a minha família e amar só a Deus? É exatamente isso. Porque quando Deus derramar o amor dele sobre a sua vida e você transbordar, você vai amar a sua família mais do que você nunca amou na sua vida. Não tem a ver com relação do amor que eu tenho com os meus irmãos ou com a minha família. Tem relação com o amor que eu tenho com Deus. Ele é meu único amor. Ele é o único da minha lista. Ele não é a minha prioridade. Ele é o único, como a gente acabou de cantar. Quando ele é o único,
o amor de Deus é derramado sobre você, e aí você transborda sobre as pessoas à sua volta, e você vai poder transformar a vida delas com o seu amor como elas nunca viram antes. É isso que Jesus está falando. Olha, se Deus não é o seu único amor, você não pode ser discípulo de Cristo. Porque Ele sabe que se você passar por uma situação ruim e você tem outros amores e desejos no seu coração, você vai correr para esses outros amores e desejos. Quando você estiver num dia mal, se você tiver outros amores no seu coração, você vai correr para esses outros amores e desejos. E adivinha só, eles não podem salvar a sua vida. Jesus pode salvar a sua vida. E Jesus fala isso não é porque Ele é um estraga prazer, tipo, não ama ninguém, ama só a mim. É porque Ele sabe que essa é a única forma de você ser salvo. Não tem outra opção. Ou você é salvo amando só a mim, ou você não é. Ou você é discípulo de Cristo amando só a mim, ou você não é. Não é uma opção, não é uma questão de fazer um equilíbrio. Não, ou você ama a Deus como único, ou você não é discípulo de Cristo. Essa é a primeira coisa que Jesus nos fala. A segunda coisa, Ele continua no versículo seguinte, fala, olha, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então Ele está falando, aquele que não estiver disposto literalmente a sofrer, não pode ser discípulo de Cristo, não pode me seguir, não está aberto a estar fora das suas vontades. E aqui Ele está falando de sofrimento específico mesmo, de você sofrer, seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, de qualquer coisa, você ser humilhado, você perder sua reputação, é disso que Ele está falando. Se você não estiver disposto a passar por momentos como esse, por causa de mim, você não pode ser meu discípulo. Você não consegue me seguir. Você não pode estar incluído sobre aquelas pessoas que dizem discípulos e não têm as suas vontades satisfeitas, mas estão seguindo, na verdade, a minha vontade. Você não pode ser meu discípulo. E a última coisa que Ele nos fala, que é o versículo que eu li lá no início, que é o versículo 33, lá no capítulo 14, Ele fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo assim, olha, você, imagina a sua vida agora. Feche seus olhos e começa a listar na sua mente tudo que você tem. Isso, tanto conquistas profissionais, conquistas educacionais, conquistas materiais. Começa a listar na sua mente, fala, nossa, eu passei na faculdade, eu faço faculdade, eu tenho trabalho X, eu já ganhei tanto dinheiro, eu tenho uma casa, um carro, eu tenho minha família, meus filhos, eu tenho uma noiva, um namorado, eu tenho meus pais, eu tenho minha família, eu tenho a minha escola. O que Jesus está falando é isso tudo que você listou na sua mente. Se você não estiver disposto a abrir mão disso para seguir a Ele, você não pode ser discípulo de Cristo. É literalmente tudo. Se você não estiver disposto a zerar a sua vida, a literalmente ficar sem tênis aí, sem sandália, com os pés descalços no chão, sem nada para poder dar, sem um tostão no bolso, na conta bancária, sem familiar por perto, sem pessoas à sua volta, você não pode ser meu discípulo. Isso aqui, gente, é muito difícil, porque hoje eu olho para minha família e eu fico pensando, imaginando se algum dia eu ficar sem o Pedro. Isso é inimaginável. Eu não consigo imaginar isso na minha vida. Isso não passa nem pela minha cabeça. Como assim, Deus? Você está pedindo, se algum momento tiver entre negar o Senhor e a vida do Pedro, então eu vou ter que abrir mão da vida dele? É exatamente isso que Jesus está pedindo. Então a gente fica num dilema onde eu fico assim, entre uma vida confortável e um discípulo de Cristo. Onde uma vida onde eu vou satisfazer os meus desejos e prazeres, e são até desejos nobres talvez, de ter uma casa, de ter uma boa família, e ser discípulo de Cristo. Uma vida com conforto ali, sem nenhuma coisa extraordinária, e ser discípulo de Cristo. Isso é ser discípulo de Cristo, é ficar nesse dilema eterno, entre aquilo que eu desejo, que eu quero, do conforto, e seguir a Ele. Esse é o nosso dilema, e é nesse momento que nós estamos. Isso é muito difícil, sim ou não? Mas é exatamente isso que Jesus está nos pedindo. Se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa estar disposto a perder tudo e seguir a Ele e não ter mais os seus desejos. O que eu estou dizendo aqui é que você não deve orar por coisas boas na sua vida. O que eu estou dizendo aqui é que você não deve sonhar com a sua família e desejar coisas maiores. Não é isso. O que Jesus está falando é que se você não tiver nada disso, só tiver eu na sua vida, será que eu sou suficiente?
Será que eu preencho o seu coração de alegria e paz se você não tiver mais nada da sua vida? Se sim, glória a Deus. Se não, você está apontando a bússola do seu coração para a direção errada. O desejo que você está tendo não é o desejo que eu tenho para você. E diante disso, diante dessa palavra de Jesus tão dura que ele faz, eu chego ao final e falo, esse custo é muito alto. E é tão alto que eu posso dizer, eu, Felipe, que isso é impossível de conseguir. Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho condição nenhuma de fazer isso aqui. A minha força do meu coração, ela é tão inclinada para a depravação do pecado, que eu não tenho nem força para ter fé, para poder orar ao Senhor, para pedir que esse desejo saia do meu coração. Eu não consigo nem dar um passo na sua direção, se não for o teu Espírito Santo me atraindo para você. Deus, isso aqui é impossível, isso aqui é um custo impossível. Só eu estou pensando isso? Não dá, não dá. E a notícia é que realmente não dá. É impossível a gente viver como discípulo de Cristo. É impossível a gente caminhar nessa direção. É impossível a gente conseguir não satisfazer os nossos desejos e fazer com que essa nossa bússola se volte para a direção correta, que é seguir a Jesus. E se ele andar, eu ando. Se ele parar, eu paro. Se ele vai, eu vou. Isso é impossível. Mas eu queria relembrar uma história e finalizar, que às vezes a gente se esquece, que está lá em Lucas 24, de 2 a 3, que fala o seguinte: e acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Essa história que muitas vezes a gente se esquece é que o túmulo está vazio, que Cristo vive, e Ele ressuscitou. E o dia que isso aconteceu, tudo aquilo que a gente acha que era impossível, se tornou possível por causa da morte e ressurreição dEle. Tudo aquilo que a gente acha impossível de conseguir sobre a nossa vida e andar em direção por onde Jesus está indo, naquilo que Ele quer, nesse dia se tornou possível porque Ele morreu e ressuscitou. Se a lógica do nosso coração era indicar para um local de destruição, porque a gente está com a bússola quebrada, nesse dia essa lógica foi invertida e tudo agora é possível. E nós podemos andar no caminho de ser discípulo de Cristo, seguindo a Ele, fazendo a vontade dEle. O que Ele está fazendo, eu estou fazendo. Por onde Ele está andando, eu estou andando. Onde Ele está indo, eu estou indo. Então tudo aquilo que era impossível, nesse dia se tornou possível, porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo está vivo sobre nós. Essa é a nossa esperança. O túmulo está vazio, Cristo reina sobre nós e vive. Ele derramou o Espírito Santo para que a gente pudesse ter força o suficiente para nos libertar do pecado e viver uma vida abundante, seguindo a Ele, sendo discípulo dEle. Nesse momento, os nossos desejos podem se alinhar com o desejo do Pai, porque Cristo ressuscitou. Jesus está hoje vivo, dizendo: me siga, tudo é possível, porque eu estou vivo. E você pode me seguir e ser um discípulo meu, porque eu ressuscitei. A minha pergunta para você essa noite, para a gente finalizar, é: em qual grupo você está? Qual grupo você se coloca nesse momento? Como tem sido as suas orações? Como tem sido o seu coração naquilo que você tem pedido? E se você se identificou com um grupo que não é discípulo de Cristo, existe um clamor hoje no coração do Pai, falando: é possível você ser discípulo de Cristo, porque o meu filho morreu para que isso fosse possível na sua vida. O meu filho morreu para que hoje você pudesse ser conduzido num caminho seguindo a Ele.